Olá, bom dia. Hoje é o dia 14 de junho e eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. No dia 13, então, nós vimos que Deus quer que possamos viver pelo Espírito de Deus, que possamos andar pelo Espírito de Deus, sermos guiados pelo Espírito de Deus. E aqui nesse verso 5, Paulo está praticamente dividindo a humanidade em dois grupos, né? Aqueles que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito de Deus. A fé em Cristo nos introduz nessa nova dimensão, nessa nova forma de viver, que é viver segundo o Espírito de Deus. Aliás, nesse texto, não existe verbo, não diz, ele não está dizendo aqueles que vivem segundo o espírito, mas aqueles segundo o Espírito. Aqueles segundo, não aqueles que são, mas aqueles segundo o Espírito. O que quer dizer viver segundo a carne e viver segundo o espírito? A carne aqui é a nossa natureza egocêntrica, é a natureza, é a humanidade que não foi redimida, essa parte do homem que não passou, que não conhece ainda a justificação pela fé, que não é redimida pelo Espírito de Deus. Às vezes as pessoas falam uma coisa assim abominável e depois dizem, não sei de onde que veio isso, não sei de onde que saiu. Claro que sabe, né? De onde mais teria saído? Não saiu de Alfa do Centauro ou de um outro planeta. Saiu do coração da pessoa mesmo. A palavra diz que a boca fala da plenitude do coração. Aquilo que a gente tem no coração é aquilo que a gente fala. O que ele está dizendo aqui é que a forma de viver das pessoas é segundo aquilo que eles cogitam, é segundo aquilo que eles pensam, é segundo aquilo que eles têm na mente, é segundo aquela inclinação que eles têm. Se a inclinação interior é segundo a carne, a vida vai ser segundo a carne. No verso anterior, ele disse então que Deus preparou tudo para que pudéssemos andar segundo o Espírito de Deus e não segundo esta carne, que é, aliás, Jesus diz que essa carne é fraca. O Espírito tem todo o poder, então ele é forte. Aquele que tem o Espírito de Deus cogita das coisas de Deus. Um crente que a gente poderia chamar de advogado de diabo não conheceu ainda o Espírito de Deus. Não sei se você já viu que tem pessoas que fazem tudo para encontrar erros na palavra do Senhor, por exemplo. E até interpretam certos textos da Bíblia segundo sua própria cogitação. Porque a gente quer encontrar, inclusive, respaldo para a nossa forma errada de viver. Mas é uma utopia de achar que a gente vai conseguir construir alguma coisa cogitando nas coisas da carne. É uma tendência humana, é como aquela pessoa, né, que diz, como a gente às vezes dizia, né, não sei de onde saiu isso, misericórdia. E muitas das vezes a gente vai culpabilizar uma outra pessoa, os nossos antepassados, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós. Se eu sou assim é porque... A gente já ouviu, eu já ouvi muito isso aqui na França. Eu mesmo já devo ter pensado assim, né? Nós somos de uma grande fraqueza. Mas aqui o que Deus quer para nós é que cada um de nós possamos ser guiados completamente pelo Espírito Santo. Que a nossa mente seja transformada, metamorfoseada, eu imagino que se diga assim, pelo Espírito de Deus, para que a gente possa cogitar nas coisas do Espírito de Deus. Porque quando você cogita, você vive. Quando você pensa, você vive. Aquilo que seus atos, na verdade, já aconteceram no seu coração, primeiro. Se você se alimenta de coisa ruim, o que vai acontecer? A sua vida vai ter um aspecto de coisa ruim. A gente sempre diz que determinadas pessoas que utilizam determinadas drogas, que têm determinados vícios, se vê nos dentes, se vê na língua, se vê no rosto. Eu me lembro que uma certa vez eu fui a um dentista aqui, o dentista me falou, você nunca deve ter fumado. Eu falei, não. Como o senhor sabe que eu nunca fumei? Os seus dentes. A vida da pessoa é o reflexo daquilo que ela cogita em seu coração. Se você passa tempo cogitando nas coisas da carne,
quando você começa a andar, todo mundo vai ver que você anda daquela forma. Não existe coisa mais terrível de ler certos comentários que são colocados na internet. Às vezes você fica apavorado de pensar que certas pessoas se dizem cristãs e colocam coisas tão abomináveis na internet, ofendendo as pessoas de graça. Por que será que as pessoas fazem isso? Mas a gente faz isso, as pessoas fazem isso porque as pessoas cogitam daquelas coisas, cogitam das coisas da carne. Ou seja, se concentra, a mente dessas pessoas estão concentradas nessas coisas. Então, quando há uma oportunidade, a coisa sai. Né? Quando você liga para alguém e fala um monte de palavrão e blasfema do nome do Senhor e ofende as pessoas, é porque você tem isso no seu coração. O Evangelho nos promete uma libertação total. Para que possamos ter a mente de Cristo, precisamos passar pela redenção. E muito daquilo que a gente vive, que a gente faz, é só morte. Inclusive vai ser o assunto do dia 15, mas hoje estamos no dia 14. Então que o Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa mente. Porque quando o Espírito transforma a sua mente, você vive segundo o Espírito de Deus. Porque você vai passar a cogitar nas coisas do Espírito de Deus. E não tem aquela da hipocrisia, né, dos fariseus que se vestiam com vestiduras de santidade, mas tinham um sepulcro dentro do coração. Não funciona. Não funciona. Sem que o Espírito de Deus transforme a sua vida, você não pode viver, nunca vai poder viver segundo o Espírito de Deus. Porque não é segundo o seu Espírito, é segundo o Espírito de Deus que vai passar a morar em você. Você apenas pedir. E o Senhor vai vir e vai fazer uma transformação total na sua vida. Que Deus te abençoe.